Aqui mais uma live, mais um Chega de Café, toda quarta-feira ao meio-dia, sempre um tema relacionado ao mercado imobiliário. E hoje a gente vai falar sobre o tema o registro dos imóveis de leilão. Esse é o tema de hoje. E a gente vai receber aqui um leiloeiro público, o doutor Alexandro Lacerda, que vai falar sobre esse tema tão importante, junto com a doutora Samanta Oliveira, que é a líder da Comissão de Notarial e Registral da ABAME. Então, a doutora Samanta faz um trabalho brilhante no Instagram dela, inclusive, ela compartilha muito sobre leilão e ela convidou esse leiloeiro público, doutor Alexandre Lacerda, para dar essa live de hoje falando sobre leilões, que é um tema realmente muito interessante e que poucas pessoas dominam. Então, vamos aqui convidar a doutora Samanta e o doutor Alexandro. Doutora Samanta já está aqui, então vou adicionar a doutora. E enquanto isso a gente vai conversando, doutora Samanta, e a gente aguarda aqui a presença do nosso ilustre convidado de hoje. Olá, boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui, né, fazendo uma live através dessa associação tão importante para nós, advogados do mercado imobiliário ou daquelas negociações que envolvem mercado imobiliário, né? Muito bom estar aqui com você, doutora Natália. Doutor Alexandro entrou aqui também. A gente vai estar falando hoje sobre leilões de imóveis e mais especificamente sobre a parte dos registros desses imóveis em leilão. Então estaremos recebendo aqui o doutor Alexandro Lacerda, leiloeiro no Rio de Janeiro, como a doutora Natália já falou. Meu nome, sou Samanta Oliveira, para quem não me conhece, sou advogada especialista em direito imobiliário e leilões de imóveis. Então a gente vai estar conversando aqui sobre teoria e prática, né? Como que a gente faz, então, quando a gente arremata esse leilão para a gente efetivamente levá-lo a registro. E também os cuidados que a gente precisa ter antes mesmo de levar esse leilão a registro. Boa tarde, doutor Alexandro. Olá, tudo bem? Boa tarde. Estou tentando me achar aqui, né? Tudo bom? Tudo bom? Hoje eu vou ficar aqui como espectadora, assistir o show que vocês vão dar aqui sobre leilão, porque não é minha área. A doutora Samanta é uma grande parceira minha. A gente trabalha juntos nessa comissão de notarial e registral na ABAME. Ela é líder, eu sou a co-líder dessa comissão. Então é um prazer para mim estar aqui. Sempre é um imenso prazer estar aqui com a Samanta. Já acaba aqui a formalidade, já tira o doutora, já chama de Samanta, que é uma grande amiga minha. E eu já estou até acostumada já com você, doutor Alexandre, porque você sempre também. Então, eu já te conheço, já sinto que te conheço. E eu sei que vai dar um show aqui hoje. Eu já estou aqui na maior expectativa para ver o que vocês vão falar sobre esse tema, que me interessa porque eu tenho interesse, já falei com a Samanta, de comprar imóvel de leilão para uso pessoal meu, tá? Para moradia mesmo. Então, vou ficar aqui aprendendo com vocês hoje. E agora a palavra é toda sua. Pode se apresentar e podem iniciar aqui essa live. Doutor Alexandre, pode se apresentar aí. Fique à vontade, né? Que eu já falei aqui. Obrigado primeiramente pelo convite. Obrigado, doutora. Eu, particularmente, prefiro só o Alexandro. Alexandro, trabalha desde 1994 com leilões, né? Alexandro Lacerda Leiloeiro. Tem lá o meu site, Alexandro Leiloeiro ou ALL Leilões. A gente tem vários leilões e a gente trabalha muito com os leilões judiciais, extrajudiciais e que vão gerar registros posteriores, né? Então, assim, quero estar hoje aqui tentando contribuir com vocês com alguns casos, né, que eu anotei aqui, que são mais importantes para que os leilões sejam registrados e que não tragam problema para os arrematantes, entendeu? A importância de você fazer o registro da sua arrematação, né? Acho que isso é o mais importante.
Ótimo. A gente vai conversar aqui, a ideia, gente, do tema é justamente porque na ABAME, né, a Nathalie e eu, a gente fala sobre a questão dos registros públicos e aí dessa parte de leilões de imóveis, de entender justamente como que a gente faz para se resguardar antes da arrematação, para que a gente não tenha problema lá na frente, na hora do registro, né? Então, doutor Alexandro, pode ficar com a palavra aí e trazer os casos concretos para a gente. Nada, obrigado. Eu fiz só uma pequena introdução, né? Eu sei que a ABAME, na verdade, é uma instituição para advogados, mas em várias lives, né, a gente, às vezes, temos pessoas que desconhecem um pouco do registro, do RGI, do imóvel, entendeu? Então eu trouxe aqui, eu estou olhando aqui para a tela aqui, tá, gente? Meu computador está aqui atrás, eu faço sempre uma colinha, entendeu? Eu ainda não tenho a sua prática, doutora Samanta, mas eu chego lá. Então, eu fiz uma pequena introdução sobre o que é o registro de imóveis, né? O registro do imóvel, na verdade, que é a matrícula do imóvel, ali, vamos dizer assim, seria a certidão do imóvel. Como nós temos a nossa certidão de nascimento, que passa depois para a nossa identificação civil, que é a nossa carteira de identidade, ali a gente tem a certidão do imóvel, onde ali vão constar todos os registros daquele imóvel, sejam averbações ou sejam os registros efetivamente, né? A verbação, né? Mas vocês sabem muito bem, todo ato onde você faz apenas uma comunicação, seja de uma construção, seja de divórcio ou casamento, naquele imóvel. E para que serve isso, né? Para que isso dê publicidade às pessoas que se interessem em comprar ou arrematar aquele imóvel. Então, tudo que se passa referente a uma determinada matrícula, essa matrícula está vinculada a uma unidade, a um imóvel, tá? Ali, naquela matrícula, vai constar todas as averbações que são importantes fazer, como também registros. Falando de registros, a gente tem propriamente dito a compra e venda, né? Averbações, temos também penhoras, reintegrações de posse, e registro nós temos as compras e venda, a compra e venda, as arrematações. Então, por isso que, na verdade, a gente tem a nossa matrícula com o imóvel e ali todos os seus registros, né? Exato. Maravilha. Antes da gente até continuar, vou falar aqui que acabou de entrar também ao vivo com a gente, o Dr. Daniel Martins, que é vice-presidente da ABAME. Então, temos aqui, né, um representante da presidência da ABAME para prestigiar essa live que já começou falando sobre assuntos tão importantes ligados ao registro, né, de um imóvel que foi arrematado em leilão. Muito obrigada. Vamos continuar aqui. Boa tarde, meninas. Boa tarde, doutor Alexandro. E eu estava ansioso para te assistir, porque esse assunto de imóveis e leilão e registro esquentou muito, né? Pós-pandemia, né? Antes da pandemia, a gente já vivia uma crise, né? E com a pandemia, a crise aumentou e, consequentemente, muitos bens estão sendo levados a leilão, especialmente os imóveis, né? Que é o bem de nosso interesse, né? Então, estou ansioso. E não vou te interromper, não. Quero te escutar. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente. Vamos lá. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado. A gente tenta contribuir um pouco também com vocês, né? A gente já trabalha também no mercado há muito tempo, como eu estava falando, e o que eu penso é realmente transmitir um pouquinho das nossas experiências do dia a dia, ok? Então, como eu estava falando, a gente tem, na verdade, a averbação e o registro, estava trazendo um pouco dessa diferença, né? Porque nas nossas lives, né, a gente não tem só advogados, então eu estava trazendo um pouquinho dessa diferença, falando ainda dos registros. E aí, sim, no registro a gente tem a compra e venda, efetivamente, e aí você faz às vezes faz a promessa e depois faz a compra e venda efetiva dentro de um cartório de notas que vai levar registro na matrícula do imóvel. E a arrematação, da mesma forma. Fez a arrematação, seja extrajudicial ou judicial, vai ser levado a registro também essa arrematação, tanto no judicial quanto no extrajudicial, tá? Acho que o principal de introdução para a gente entrar
Muito importante até, doutor Alexandro, para quem não entende sobre o tema, né, destacar aqui que se for no judicial, o documento que o juiz vai expedir é a carta de arrematação, que é essa que vai ser levado para o registro, para o cartório de registro de imóveis. Se for no extrajudicial, não tem processo, então vai ser uma escritura pública se o preço for pago à vista, né, através de recursos próprios, escritura pública, cartório de notas, depois leva essa escritura pública para registro, igualzinho compra e venda. E se a pessoa ainda arrematar no leilão extrajudicial e tiver a possibilidade de financiamento, vai ser um contrato de financiamento, e esse contrato de financiamento vai ser rodado junto à instituição financeira. Ele tem força de escritura, esse contrato de financiamento que leva para registro no cartório de registro de imóveis, igualzinho compra e venda normal. Exatamente. Aí a gente estava falando dos registros, tanto da arrematação judicial como extrajudicial. A doutora Samanta fez essa introdução, né? Nas arrematações judiciais, né, vão ser realizados os leilões. O leiloeiro, depois do leilão realizado com a venda, ele vai fazer a lavratura do auto de arrematação. Após realizar a lavratura do auto de arrematação, o leiloeiro vai assinar, o juiz vai assinar, e aí o escrivão do cartório vai assinar com o arrematante. Assinado o auto, é feito o requerimento junto ao juízo da carta de arrematação. Essa carta de arrematação, aí sim vai ser levada a registro no RGI, na matrícula do imóvel. A carta de arrematação, como a doutora Samanta já estava fazendo a introdução, ela substitui a escritura de compra e venda. Não existe escritura de compra e venda numa arrematação judicial. É feito o auto de arrematação, todos assinam, né, arrematante, juiz, leiloeiro e, muitas das vezes, o escrivão, o diretor de secretaria, entendeu? Assina o auto de arrematação. Após a assinatura desse auto, o arrematante, através do seu advogado, faz o requerimento ao juiz da carta de arrematação. Essa carta de arrematação, ela substitui a escritura de compra e venda. E aí essa carta de arrematação expedida pelo juízo é levada ao cartório, ao RGI, para que seja registrada, vamos dizer assim, a compra e venda, né? Porque, na verdade, a arrematação, na verdade, é o termo para, vamos dizer assim, a venda do imóvel, só de uma forma diferente. Em vez de uma compra e venda direta com o proprietário, é feita a arrematação porque é dentro de um leilão judicial, ou um leilão extrajudicial. Então, essa carta de arrematação é levada ao registro imobiliário para que seja registrada na matrícula do imóvel. Ok? E é importante registrar a carta. A gente tem lá no 901, parágrafo 2º do leiloeiro, o que consta na carta de arrematação, que é a descrição completa do imóvel. Isso tem que constar na carta de arrematação, né? Vai constar a matrícula, vai constar também a inscrição daquele imóvel na prefeitura, a sua inscrição do seu IPTU, e aí sim, se existe quitação de débito, de condomínio, IPTU, laudêmio, tem que fazer prova da quitação do imposto de ITBI, como se fosse uma compra e venda, como se fosse uma escritura de promessa de compra e venda feita no cartório de notas. É muito importante observar esses pontos que o doutor Alexandro está trazendo, que são os requisitos, né, que tem que conter na carta de arrematação, justamente para não acontecer as exigências na hora do registro, tá? Sim. Então, muita gente fala, olha lá a carta, só pega, fala, foi o juízo que emitiu, tá tudo certo. Não, tem que conferir. Se estiver faltando alguma informação, tem que pedir para corrigir, porque senão você vai dar entrada no cartório de registro de imóveis e vai voltar. Um exemplo que a gente já teve foi de, por exemplo, só constar a descrição do terreno, não constar a informação da casa. Volta a exigência. Por quê? Porque não tem que estar a casa junto, gente, né? Não tem, assim, arrematou tudo junto. Então, tem que observar, é a descrição completa, é um terreno que possui uma casa, né? Enfim, tem que estar, presta atenção nos mínimos detalhes. O número tá certo, a numeração tá certa, né? Acontece, às vezes, de ter um erro ou outro. É apartamento, o bloco tá certo, o apartamento tá certo, né? Justamente para não cair em exigência. Porque
Porque quando você leva toda a documentação no cartório de registro de imóveis, você não está levando só a carta de arrematação, está levando outros documentos que também estavam ali, né, no leilão. Então, o auto de penhora também é um documento que a gente leva. Então, se estiver conflitante o edital do leilão, se as informações estiverem divergentes, você vai ficar tendo que cumprir a exigência no cartório, tá? Isso, é como a doutora Sama estava falando, a carta de arrematação, ela vai ter o auto de penhora, ela tem o edital de leilão, ela tem o auto de leilão. Então, se tiver qualquer divergência entre esses documentos, o cartório vai suscitar dúvida e aí o advogado do arrematante vai ter que pedir o requerimento ao juízo para que seja retificado ou carta, ou auto, ou edital de leilão. E como ela estava falando do exemplo, eu até estava rindo aqui porque eu participo desse exemplo e eu anotei, é um leilão meu. Eu não ia citar, eu não ia citar. Não, eu vou falar que o leilão é meu porque a gente aprende também. Não, de Eu modo fiz um algum leilão, ia citar. há um tempo atrás um cliente comprou, né, esse imóvel e a doutora Samanta está regularizando para a gente esse imóvel. E exatamente caiu em exigência porque a casa não constava no edital de leilão. E por que eu não coloquei no edital de leilão? Eu constei a matrícula do RGI, eu constei o IPTU, eu constei algumas averbações lá, só que a casa estava em construção, porque, na verdade, era uma execução hipotecária, e essa execução hipotecária era para a construção do imóvel, e tanto no auto de penhora, tanto, na verdade, na penhora que foi feita, na avaliação, em nenhum momento do processo constou a casa. E aí, quando a gente chegou no RGI, o RGI suscitou dúvida e não fez o registro da carta de arrematação porque não constou essa construção no edital de leilão, no auto de leilão, e a gente está conseguindo corrigir, a gente pediu o ofício para o juiz, e o juiz, na verdade, está para expedir o ofício para que determine que o cartório do RGI faça o registro da carta de arrematação. É lógico que, assim, é um caso que aconteceu, que, na verdade, eu, ao longo dos meus, desde 2003, 19 anos, nunca tinha acontecido. Mas a gente aprende. Porque o que eu faço agora? Além da descrição do auto de arrematação, do laudo de avaliação do avaliador judicial, que muitas das vezes o avaliador judicial, ele segue o que está no RGI, tá? O que está no RGI, o que está no IPTU. Eu coloco também a descrição completa do RGI. Que aí depois não tem mais como o cartório suscitar qualquer dúvida. Vai estar a descrição do auto de penhora, do laudo de avaliação e a descrição do RGI do imóvel exatamente como consta ali, como está na matrícula do imóvel. Que, na verdade, a gente depois não vai trazer um problema, não é que não vai resolver, mas que vai demandar tempo para o nosso cliente arrematante. Então, realmente, é muito importante que essa documentação esteja toda ela, vamos dizer assim, com todas as informações iguais, sem qualquer erro, seja de número, seja de vírgula, seja, entendeu? Para que o registro depois se proceda de uma forma bem clara, transparente e, na verdade, não ser suscitada qualquer dúvida, né? Porque aí o cartório suscita dúvida, aí volta, aí paga emolumentos de exame. Tudo isso traz um enorme prejuízo para o nosso cliente. Né? Exatamente. É muito importante fazer, por isso que a gente fala assim, né? Quando chegou, né, o doutor Alexandro trouxe para mim o caso, depois que já tinha o problema, que a parte estava com outro advogado. Então, assim, por isso que o advogado tem que ser especialista, porque a gente tem que observar isso desde antes da arrematação, né? E o trabalho do advogado, justamente na pré-análise, tem que ser em conjunto com o leiloeiro. Porque, às vezes, acontece do advogado justamente ter essa expertise, né? Então, se a gente é especialista, a gente tem essa expertise de saber que tem que comparar. E é muito importante. Então, o trabalho em conjunto desde antes da arrematação, do advogado especialista com o leiloeiro, é muito importante mesmo, né? Mas é um caso tranquilo de resolver. Mas, assim, foi até Só demanda tempo. Só demanda tempo. Posso fazer uma pergunta? Claro! Pode. Alguns clientes, eles se interessam em comprar imóveis em leilão até como investimento. Sim. E o questionamento que eles fazem, né? Muitas vezes são imóveis retomados que foi financiado, né? Muitas vezes são imóveis que foram a leilão por dívidas de cotas condominiais, né? E, às vezes, esses imóveis, o detentor do imóvel não tinha ele regularizado. Então, a pergunta que eles fazem, do momento que eles arremataram,
essa arrematação gerou propriedade, amanhã eles podem vender esse imóvel financiado, entende? Porque muitos frequentadores de leilões são investidores, né? E a insegurança deles é se amanhã eles arremataram, né? Vão reformar o imóvel e para ter um lucro. Esse imóvel vai estar regularizado, vai poder ser vendido através de uma instituição financeira, financiado através de uma instituição financeira. Então, a gente, na verdade, nos leilões, principalmente judiciais, né, o entendimento da nossa jurisprudência majoritária é que quando você arremata num leilão judicial, você está fazendo uma aquisição originária daquele imóvel, tá? E aí, a partir do momento que você faz a arrematação, tudo que está dali para trás não pertence ao arrematante, ok? A gente tem o leilão do direito e ação do imóvel, né? Que foi feita a promessa, que acho que é a sua pergunta, né? Foi feita a promessa de compra e venda. A pessoa que comprou, que perdeu o imóvel no leilão judicial, ela não fez o registro da compra e venda do imóvel, e aí ela não tem o título definitivo, ela tem a promessa de compra e venda. O que a lei determina? Primeiro que o leiloeiro intime o promitente vendedor, né, para saber se existe algum crédito com ele, para que ele, na verdade, se habilite no processo. Tá? Isso é um ponto inicial. Para que essa dívida anterior não seja transferida para o arrematante. Ele vai subrogar no produto da venda, lá no 130 e 900, e me fugiu o artigo, 890 do CPC. 908, é o parágrafo 1º do 908 do CPC. Isso, que vai subrogar no... Olha, é o nervosismo, já te falei que eu fico nervoso quando faço live. Não, é o parágrafo único do 130 do CTN o 908 do CPC, que os créditos subrogam no produto da venda. A nossa jurisprudência entende que quando há direito de ação, tá? Pode ser registrado a carta de arrematação direto como título de propriedade. O que acontece? Você leva a registro essa carta de arrematação no RGI. O RGI vai identificar lá que naquela matrícula não tem a compra e venda definitiva. Ele vai suscitar dúvida. Aí a gente tem alguns passos que podem ser dados. Se ele suscitar dúvida, você vai requerer ao juiz para que seja registrada a compra e venda, a arrematação, como propriedade plena, propriedade definitiva para o arrematante. O juiz pode dar ou não. Se ele der, perfeito, ele vai te dar lá na carta de arrematação, vai determinar que o RGI faça o registro naquela matrícula de propriedade plena, vai registrar, encerrou por ali, tudo que está para trás morreu, certo? O juiz pode não te dar. E aí você vai requerer através de um recurso, né, como agravo, ou vai fazer a adjudicação compulsória, ou até você vai tentar localizar o promitente vendedor. Porque eu, nos meus leilões, quando pego uma promessa de compra e venda, eu sempre também tiro a escritura de promessa de compra e venda para tentar localizar aquele promitente vendedor e fazer a intimação dele para que ele compareça ao processo. Exato. Agora, muitas das vezes é promessa de compra e venda de 20, 30 anos atrás que está quitada. Eu digo que 99% delas, entendeu? É promessa de compra e venda de anos e anos, né? E é até interessante essa pergunta, que eu trouxe um exemplo aqui de um arrematante que ele fez uma compra comigo, era promessa de compra e venda, era direito e ação, e aí ele pegou o imóvel. Aí é importante o advogado também estar bem atento. Ele pegou a carta de arrematação, o advogado dele fez o registro da carta de arrematação, mas fez somente o registro do direito e ação. E aí, alguns anos depois, 4, 5 anos depois, esse rapaz ele foi casar. Quando ele foi casar, na verdade, desculpa, ele casou, só que ele foi mudar de imóvel, porque ele tinha um sala-quarto, ele queria um apartamento de 2 quartos. Quando ele foi mudar, ele foi vender o imóvel. Qual foi o problema? Quem ia comprar não conseguia financiar o imóvel. Sim. E aí, qual foi o passo que ele tomou? Como, na verdade, o promitente vendedor era uma empresa que estava em processo de... fugiu o nome. Recuperação judicial. E, na verdade, realmente, ela tinha sido intimada do leilão, que eu intimei. Ela tinha apresentado lá que se sobrasse saldo, como era uma ação de condomínio, que tem preferência, então ela tinha apresentado petição que se sobrasse saldo, ela ainda tinha crédito a receber, essa empresa. O que ele fez? Ele foi direto na empresa
conseguiu achar o liquidante da empresa, né, contratou outro advogado, e aí conseguiu achar o liquidante da empresa, e o liquidante deu para ele a escritura definitiva, porque ele apresentou para ele cópia de todo o processo, né? Então não foi nem tão difícil, porque o processo principal do condomínio já estava quitado e já estava arquivado. Mas o registro não estava definitivo no nome dele. E aí ele teve que voltar lá atrás, quando foi vender o imóvel. Graças a Deus que ele conseguiu, e ainda existia, na verdade, a recuperação judicial. Então ele conseguiu, com o liquidante da recuperação judicial, ele conseguiu pegar a escritura definitiva e registrar no nome dele, com a força da carta de arrematação, né? E aí transferiu a propriedade plena. Esse é um passo, que é difícil. Agora, pode ser feito também a adjudicação compulsória, que é entrar com processo judicial para que esse título de direito e ação seja transformado em título definitivo de compra e venda, né? De compra e venda, não, de arrematação. Sim. Exato. Ok? Tá ok. Por Tá isso que é respondido? Por isso... Vou até participar dos leilões agora. Por isso que é muito importante. Com relação às intimações também, é muito importante observar, né? É um dos requisitos. Então, observar as intimações que o Código de Processo Civil manda, né, fazer. Então, o promitente, todas as pessoas envolvidas ali que têm direitos sobre o imóvel, né? Então, é importante que as intimações sejam obedecidas, né? Para que não gere nenhum tipo de nulidade posterior, nenhum tipo de discussão. Exatamente. Me fala, por favor, um pouquinho também dos leilões, dos famosos leilões da Caixa, que são extrajudiciais, né? Os leilões extrajudiciais foi isso que a gente falou. O que você vai observar, na verdade, é que tem um vendedor, que é um particular, né? Em regra, os leilões da Caixa Econômica, e aí não é só Caixa, né, gente? Parece até que eu advogo para outras instituições financeiras, Mas todos eles seguem os requisitos ali, os bancos, né, da alienação fiduciária. Então, é um contrato de alienação fiduciária. O que vai reger ali não é o Código de Processo Civil, é a Lei de Alienação Fiduciária, que é a 9514 de 97, que teve alterações maravilhosas para a gente em 2017, que proporcionou muita segurança jurídica, né, para os leilões extrajudiciais. Então, a gente tem ali os requisitos também, a intimação para o devedor para purgar a mora, né, para ele purgar a mora no prazo de 15 dias. Depois você tem todas as intimações ali que você faz, enfim. E depois a gente tem, então, não purgou a mora, a instituição financeira consolida a propriedade, recolhe ITBI e leva o imóvel a leilão e intima novamente agora o devedor, mas acerca das datas dos leilões para ele exercer o direito de preferência, né? Então, o que vai se observar ali é justamente, primeiro, a matrícula do imóvel. Se ele está devendo a prestação do financiamento, ok, vai ser quitado com aquela arrematação. Mas existem outras penhoras, então a gente sabe que uma pessoa que deixou de pagar o financiamento da casa, muitas vezes também deixou de pagar o condomínio, deixou de pagar o IPTU. Então tem que olhar quais as dívidas que estão sobre esse imóvel, se tem penhoras na matrícula do imóvel, penhoras trabalhistas podem ter, por exemplo. Então vai ter que se observar, porque aí não segue mais a regra do 908, parágrafo 1º do CPC e do 130 do CTN ali. Você vai ter que olhar o que diz o edital. Então, o edital está dizendo que as dívidas vão ser arcadas pelo vendedor até a data do leilão, que é a regra. Então, a instituição financeira até a data do leilão vai quitar dívida de condomínio, de IPTU e do arrematante vai ser a partir daí. Só que o edital também pode estar dizendo que as dívidas vão ser arcadas pelo arrematante, o que tem que tomar cuidado. Lembrando que como não tem processo, não tem juiz ainda. Então, ou você vai no acordo com o ocupante, que é o que eu recomendo, que é o que dá lucro, que é o que faz valer a pena. Você vai no gogó ali, na negociação com o ocupante, para que ele saia e você não precise judicializar a questão, ou você vai ter que ingressar com uma ação de admissão na posse para que o oficial de justiça possa, então, acompanhar e fazer a desocupação, como funcionaria no judicial. Entendi. Alessandro, no centro da cidade, houve uma grande desvalorização, né? Tem muitas salas comerciais vazias, os preços caíram muito,
né? E, consequentemente, tem muita inadimplência de cotas condominiais que está levando algumas salas a leilão. E algumas dívidas de cotas condominiais são superiores ao valor arrematado. Sim. Como é que é possível se arrematar um imóvel desses e não ficar com a herança maldita do excesso de dívida de cotas condominiais? É possível, desde que, como a doutora Samanta estava falando do extrajudicial, a gente vai entrar lá também no extrajudicial, é possível desde que a regra esteja clara no edital de leilão, né? Então, se consta lá no edital de leilão os artigos que, na verdade, a lei define, que diz que crédito tributário, 130 do CTN, subrogam-se no produto do preço, e 908, créditos de penhoras, seja trabalhistas, seja de condomínio, seja de particular, subrogam-se também no produto. Se isso estiver claro no edital, na verdade, o arrematante não assume esse débito. Isso, na verdade, é uma grande discussão se o débito morre. Em tese, o débito não morre. O que, na verdade, a gente fala com os advogados é que, a partir do momento que você vende esse imóvel em leilão, aquele imóvel tem um preço definido. Se o imóvel, mesmo que, como você falou, o centro está depreciado, você não vai conseguir vender um imóvel que tem uma dívida de 200 mil se o imóvel lá, o preço de mercado dele é 100 mil. Mesmo que você tenha a dívida de 200 mil, não adianta. Você tem que vender para pelo menos colocar alguém que, dali para frente, no momento da arrematação, ele passe a pagar o condomínio em dia. Né? Então, isso ocorre muito, e principalmente em épocas de depreciação de imóveis em determinados bairros, entendeu? Isso acontece muito. Né? Mas, o que os advogados fazem? Eles tiram o arrematante, colocam o arrematante para que, da data da arrematação em diante, ele assuma o condomínio, e aquela diferença eles pedem ao juiz para prosseguir contra o antigo proprietário. Entendi. É a forma de executar esse imóvel. Não quer dizer que vai ter sucesso, mas é a forma de executar esse débito existente. Porque senão também o condomínio não coloca ninguém lá para entrar no imóvel e começar a pagar dali por diante. Né? Existem algumas discussões ainda sobre esse tema. Tá? Juridicamente, existem discussões. Mas, majoritariamente, o entendimento é que o arrematante ele não assume esses débitos. Porque, como a gente estava falando lá atrás, é como se ali a aquisição fosse originária. Em que pese, na verdade, em que pese os débitos de condomínio e de IPTU serem débitos próprio-terrenos, né, que perseguem o imóvel. Inclusive, o IPTU, quando tem um débito muito alto, isso aí eu ainda não vi, mas teve um cliente, um advogado que compra bastante, e a arrematação já conversou comigo e disse que, na verdade, o IPTU, o que ele tem feito? O IPTU tem feito, inclusive, uma nova inscrição, trocando o CPF do devedor. Coloca naquele imóvel uma inscrição para o arrematante e naquele imóvel uma inscrição para o devedor, no CPF do devedor, e prossegue quanto devedor, inclusive no IPTU. Ótimo. Aí vai variar exatamente de prefeitura para prefeitura, né? Sim. Igual a gente tem com as questões também do ITBI, né? A base de cálculo que muda. ser do valor da arrematação, né? Que é a nossa grande discussão, porque é pacífico no Supremo que você paga o ITBI sobre o valor da arrematação. E aí, em muitas prefeituras... Eu vi uma matéria ontem que parece que eles já recuaram. Não tem a ver sobre leilão, tá? E aí é algo assim, que é isso que a gente fala. Quem trabalha em leilão, a gente é hiper especialista, né? Então, assim, para leilão, não tem nada a ver com essa decisão. Para leilão, a gente já tem pacífico há muitos anos já, no Supremo, que é sobre o valor da arrematação. E aí, essa decisão veio para compra e venda normal, né? Geral. Tem muita gente também, e agora, para leilão? Para leilão sempre foi pacífico, né? No sentido que é sobre o valor da arrematação. E aí, quando a prefeitura acaba emitindo a guia ali sobre o valor de mercado, sobre o valor venal do imóvel, que está superior, aí a gente entra com requerimento administrativo, mesmo assim, não revendo, a gente entra, então, com instrumento judicial, porque é sobre o valor da arrematação, o ITBI.
É. E aí eu ia... Ok? E aí eu ia falar também, até a doutora Samanta já fez também uma boa introdução sobre a questão dos leilões, na verdade, extrajudiciais, que é o de alienação fiduciária, né, os principais, o da Lei 4591 da obra por administração e os particulares. Particular é muito simples, né? Particular está com imóvel, ele quer levar aquele imóvel em leilão, e aí tem empresas, às vezes, que tem vários imóveis. Ela vai colocar o imóvel em leilão, e a gente faz a venda em leilão desses imóveis, o leiloeiro vai lavrar o auto de arrematação, lavrado o auto de arrematação, o arrematante aí direto, como dizer assim, com o comitente, né, com o proprietário, vai fazer a escritura de compra e venda, ou de promessa de compra e venda, conforme as condições do edital, se é parcelado, se não é, para levar a registro. Força de compra e venda, transferência de propriedade junto ao RGI. Esse é o leilão, vamos dizer assim, de um particular ou de uma empresa particular, um leilão extrajudicial que quer colocar um imóvel à venda. Tá? A Lei 9514 de 97, os leilões de alienação fiduciária. Tudo isso que a doutora Samanta estava falando, né, sobre esses procedimentos que são realizados para a realização desse leilão, são registrados no RGI, são registrados na matrícula do imóvel. Então, no momento em que, no contrato de alienação fiduciária, a pessoa ficou devendo, né, aquele contrato, ficou devendo as parcelas daquele imóvel, o fiduciante vai pegar e vai comunicar ao RGI que existe um crédito, o RGI vai notificar o devedor, notificando o devedor, ele vai constituir mora, ele vai fazer a consolidação de propriedade no RGI. O que é a consolidação de propriedade? É ele transferir novamente o imóvel para ele, o banco que financiou. Isso fica registrado. Depois do leilão também, o correto é também, encerrou o leilão, não vendeu no leilão, né? Porque você tem as regras, os procedimentos a serem adotados para que esse leilão seja realizado, lá por lei. Tá? E aí, você fez o leilão, tem a regra da primeira data e da segunda data, né? Que na primeira data é o valor atribuído ao imóvel, na segunda data o valor da dívida, e às vezes na primeira data, diferente do judicial, a gente até estava discutindo isso esses dias, o valor acaba sendo mais baixo que na segunda, tá? Fez os dois leilões, não vendeu, o leiloeiro vai lavrar o auto de arrematação, ratificando que o leilão, informando que o leilão foi negativo e ratificando a consolidação de propriedade em nome do banco credor, ou da empresa credora, ou do fundo credor. E aí, esse auto de arrematação, muitas das vezes, é registrado também no RGI para dar validade àquela consolidação de propriedade. E aí vem o terceiro ato que os bancos aí fazem, que é levar o imóvel à venda novamente em leilão, e aí numa venda direta, que é o que a doutora Samanta estava falando dos financiamentos, para observar o edital. Se na verdade, só um minutinho. Se na verdade, com essa venda direta, pode ser financiado, não pode ser financiado, se tem débitos, se quem arca com os débitos, se tem gente morando, quem é que vai tirar a pessoa lá de dentro. Tudo isso está descrito no edital desses leilões, né? Então, até dentro da alienação fiduciária, existem procedimentos que são realizados que têm que ser registrados também na matrícula daquele imóvel. Então, ele vai ser constituído em mora, quem faz a notificação é através do próprio cartório do RGI, fez a notificação, consolida a propriedade de volta no nome do banco, e aí o banco tem que fazer o leilão. Feito o leilão, é averbado o leilão, seja ele positivo, averbado uma carta de arrematação, seja ele negativo, averba o leilão, e muitas das vezes os bancos levam a leilão novamente de forma extrajudicial, de forma direta, com as condições de financiamento que para eles que melhor convém para os bancos, né? Exato. Isso a gente falando do leilão da alienação fiduciária. Importante que, como eu falei lá no início, né,
o RGI ali, a certidão de ônus reais do imóvel, a matrícula, né? Vai vir todos os procedimentos, todas as transferências que foram feitas e, como eu falei, das averbações. O leilão é uma averbação que vai ratificar a consolidação de propriedade. Exato. Muito bom, doutor Alexandro. A gente conseguiu passar aqui por todas as pelas falta de regime de administração. Isso, vai que é falar mais sobre simples ele também. É mais simples. Que é mais simples. A diferença obrigado, tá, doutora? Mas a diferença aqui, que na verdade é importante, que na 4591 de 64, né, muitas das vezes o imóvel ainda não está individualizado. Hoje, até com a mudança da lei, permite que você faça as frações e já individualize as matrículas quando você começa a construção por ordem de administração, né? E aí, diferente de uma notificação feita direto no RGI, aqui na 4591 é feito no cartório de notas, a comissão de representantes daquele condomínio em construção, ela vai fazer a notificação através do registro de títulos e documentos, do cartório de registro de títulos e documentos. Feita essa notificação, consta e mora, imóvel levado a leilão, caso o devedor não pague, né? Aquele condômino daquela fração não pague, ou daquela unidade. E aí, feito o leilão, realizado esse leilão, se ele for arrematado, esse imóvel, que muitas das vezes é arrematado, é feito o auto de arrematação, é feito a carta de arrematação, e aí tem uma diferença. Lá na alienação fiduciária, quem vai te dar a carta de arrematação, a transferência de propriedade, é o banco, é o fiduciante. Lá no judicial, é o juiz que vai te dar a carta de arrematação. Aqui na 4591 de 64, quem vai te dar o título de transferência é a comissão de representantes, que vai assinar esse documento, dando validade ao leilão. E esse documento vai ser levado a registro. Se tem a matrícula individualizada, você já consegue registrar o título. Se não tem, você vai fazer apenas a averbação de que o leilão ocorreu daquela fração, daquele terreno, que vai gerar a unidade tal ou apartamento tal. Entendeu? Essa é básica que eu posso passar de 64 para vocês. E é importante aqui a gente ficar atento sempre ao que diz o edital do leilão, com relação aos registros, com relação a penhoras, com relação a débitos, quem é que vai baixar, quem não vai baixar, porque tudo isso há um procedimento a ser feito dentro do cartório do RGI. Isso mesmo. Além desses leilões, né, que nós falamos, leilões judiciais, leilões extrajudiciais pelo regime de alienação fiduciária, que é a 9514 de 97, temos esses leilões extrajudiciais, que é pelo regime de administração, e temos também os leilões privados, que são feitos entre particulares, e aí a venda é livre, assim como se fosse feita uma compra e venda normal, né? Então conseguimos passar aqui sobre os tipos de leilões, né? Conversando principalmente sobre a importância, que é o destaque da nossa live, a importância de se analisar, de se observar os requisitos antes da arrematação e também pós-arrematação, para evitar exigências reiteradas no cartório de registro de imóveis, porque afinal de contas o que importa mesmo aqui para o investidor, né? Como o doutor Daniel falou, tem clientes investidores interessados. Esse mercado, você consegue realizar o sonho da casa própria, mas ele é majoritariamente de investidores, né? É para ser lucro. E aí, se o investidor arremata o imóvel e não consegue regularizar, não consegue levar a registro, né, esse imóvel, para ele é um prejuízo, porque ele já não consegue vender o imóvel pelo preço que ele tinha calculado. Então, a parte do registro é essencial para que a gente realmente feche a nossa arrematação, as nossas arrematações, com lucros, com segurança jurídica e tudo mais que a gente pode oferecer para os investidores nesse mercado, tá bom? Foi maravilhoso estar com vocês aqui, gente. Foi muito bom. Eu tenho que agradecer aqui essa aula, né? Foi uma aula que vocês deram aqui hoje, a mão do doutor
passando por dividir isso com a gente. É um universo muito específico, a gente precisa se especializar para oferecer esse serviço com segurança para o cliente, porque imagina, você faz um leilão e se não tem toda essa análise prévia e também posterior ali, a pessoa fica presa no registro de imóveis, ali naquele emaranhado de exigências do registrador, e a gente não consegue, né, regularizar essa situação. Então é muito importante a gente ver aí quanto a especialidade é importante, quanto esse contato que a gente tem essa parceria com o leiloeiro é importante também, né? Acho que isso fica bem claro. Eu que trabalho também com registro civil e muito com tabelionato de notas, porque eu trabalho muito com direito de família. A gente vê o quanto é importante que a gente seja parceiro dos cartórios extrajudiciais, parceiro do leiloeiro, parceiro daqueles que vão auxiliar a gente a dar aquela entrega daquele serviço para o nosso cliente. Então, eu queria agradecer você. É muito importante a gente saber esse campo tão pouco explorado ainda pelos advogados e que pode trazer uma rentabilidade muito boa. E queria realmente agradecer isso, falar aqui que a doutora Luciana Martins ficou do início até o final aqui da live. Também passou aqui a Charlene Teixeira, né, que também trabalha com amiga. Doutora Charlene é presidente da comissão de leilões aqui da OAB da Barra da Tijuca, né? Nossa grande amiga querida. E estávamos juntas, né, na palestra lá sobre leilões de imóveis na Barra na quinta-feira. Então, alegria. Nem vi ela passando aqui. Ela participou da live o tempo inteiro, que eu dei uma olhadinha aqui, ela não saiu. E olha, foi sucesso essa live. Eu tô com o dedo cansado de tanto que eu assinei pra gente que entrou aqui hoje. Foi muito grande. Realmente, resultado desse tema tão importante e interessante que vocês trouxeram aqui. Muito obrigada. É isso aí. Parabéns a todos vocês. E Samanta e Natália, vocês podiam explorar mais o doutor Alessandro, porque o leilões tem outros assuntos importantes, né? E nós, advogados, precisamos dessa orientação, principalmente o que dá errado, que é para a gente errar menos que os nossos clientes. Tá bom? Muito bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, para mais um Chega de Café. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Precisando, estou à disposição. Um abraço. Muito obrigado.